Galera, simbora para mais um vídeo de mercado da bola por aqui, porque a gente vê movimentações aí no mercado, né, no futebol nordestino, que interessam sim diretamente ao Ceará. Olha aí o William José, atacante, próximo de um acerto com o Bahia, cara. O Bahia contratando alto, contratando forte, e isso pode gerar aí talvez uma negociação também do Everaldo para o Ceará, né? Everaldo perde mais espaço com a chegada, ou essa possível chegada do William José. Também tem informações aí sobre jogador peruano que foi oferecido para o Ceará. Outro jogador que também foi oferecido para o Ceará, o jogador português, está sendo anunciado ainda não, né? Mas está encaminhada aí a contratação, o tal do Paciência lá para o esporte. Então, o mercado da bola vai se agitando em relação a atacantes e eu comento tudo nesse vídeo. Chega aqui, deixa o like, compartilha, joga aí nos grupos do WhatsApp, quem puder seja membro BPR ou membro tem a mensagem em destaque por aqui nas nossas lives e entra lá no nosso grupo exclusivo para membros no WhatsApp. Simbora pro vídeo. Tá aí, a notícia do André Hernan, né? Bahia tem negociações avançadas com o atacante William José, que estava na Europa. Fluminense também demonstrou interesse, mas Bahia deve vencer concorrência. E aí, cara, é uma contratação de alto nível do Bahia, né? Se realmente for concretizada essa negociação, porque o William José tem mais de 10 anos aí de primeira divisão espanhola, jogou no Real Madrid. Uma passagem rápida, é verdade, né? Teve uma partida lá no Real Madrid, mas jogou vários anos no Real Sociedad, no Real Betis. Então, é um jogador realmente de uma prateleira acima para o futebol brasileiro, 33 anos. E caso ele chegue no Bahia, cara, talvez facilite aí uma ida do Everaldo para o Ceará, né? Acho que Everaldo perde mais espaço. A gente tem recebido notícias de imprensa, de jornalistas, setoristas lá da Bahia, falando que o Everaldo gostaria de permanecer no Bahia para atuar, Libertadores, né? Atuar nesse calendário do time baiano. Mas se ele perde espaço no elenco, talvez isso faça ele mudar de ideia e veja o Ceará uma oportunidade de ser titular, e de fato seria, né? Convenhamos, se o Everaldo vier para o Ceará, viria para ser titular, né? Tanto que a notícia de ontem é que o Ceará retomou essas conversas e está tentando aí a contratação de Everaldo do Bahia, galera. O centroavante é um desejo antigo da diretoria do Vovô e se colocou aberto para conversar e negociar com o Alvinegro. Ou seja, dessa vez, né? Aparentemente ele está aí mais apto, mais à vontade de conversar com o Ceará. O Santos também chegou a demonstrar interesse no Everaldo, então é um jogador que tem, né, interesse de outros times também. O Ceará tem essa concorrência no mercado, mas, cara, estamos precisando de centroavante. Estamos precisando de atacante, né? Não só um. Acredito até que o Ceará deva buscar dois. Pelo menos dois centroavantes e pelo menos mais um ponto. Assim eu espero, tá? Saída de Eric Pulga, Saulo Mineiro, o próprio Barcelô que poderia compor. Todo mundo saiu, cara. Só ficou o Ailon. Basicamente só ficou o Ailon da temporada passada. Eu sei que chegaram outros jogadores. O Pedro Henrique ainda vai ser anunciado. Mas jogador de área mesmo, centroavante, de origem não tem. O Ailon faz essa posição, mas de origem o Ceará não tem. Então seria sim uma boa contratação, na minha opinião, se o Ceará conseguir convencer o Everaldo. Também vamos aguardar aí mais novidades sobre isso. Claro, o jogador também tem que ter vontade de jogar aqui, né? Não adianta só contratar por contratar. Tudo isso tem que ser conversado. Vamos ver se a gente tem aí alguma novidade nos próximos dias. Qualquer coisa a gente fala por aqui, beleza? Seguinte, mais notícias aí, cara, de jogadores, atacantes sendo oferecidos aqui para o futebol nordestino e trago para vocês uma notícia que eu acho que eu não vi ninguém falando, tá? Em relação a esse jogador, Gonzalo Paciência, que deve jogar no esporte. Tudo indica realmente que o Paciência aí vai jogar no esporte. É um jogador de futebol europeu também, tá? Muitos anos no futebol europeu. Deixa eu ver se eu tenho os números dele aqui, cara. Tá aqui, ó, no SofaScore aí, de uma página do esporte. Quase 300 partidas, 151 como titular, 66 gols na carreira, tá? Aos 30 anos de idade. Esse número absoluto é baixo, tá? É baixo, assim. Vamos lá, me entendam. O número, por si só, o número frio é baixo, porque quando a gente vê, por exemplo, o Pulga fez mais de 20 gols na temporada, mas o Pulga jogou Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e tal. O Paciência fez poucos gols, mas lá em um contexto de futebol europeu, campeonato alemão, campeonato português e por aí vai, né? Jogador do Eintracht Frankfurt e outros times
da Europa. Então é um jogador ali que sempre foi um reserva, né? Aquele chamado G2, jogador que nunca foi um titular absoluto, assim, por muito tempo, mas é um jogador que está acostumado a um alto nível, né? A um alto nível de futebol. Então o Sport vai apostando nesse jogador. O Ceará teve a oportunidade de ver, e assim, cara, eu acho que consegue o Ceará sim trazer algum atacante com mais eficiência, né, nessa janela. Acho uma aposta interessante do Sport, mas vendo aí algumas coisas dele, vendo aí a atuação dele, é um jogador que é muito de área, né? Vai precisar ali que os jogadores do time joguem para ele, né? É um jogador realmente de finalização, de um toque. Pode ser interessante sim para o esporte, né? Mas que o Ceará consiga contratar melhor alguém mais efetivo aí para essa posição. A informação que eu trago para vocês, que eu não vi ninguém falando, é que é um jogador que foi oferecido para vários clubes da Série A, inclusive para o Ceará, né? É um jogador que tem muito interesse de jogar no futebol brasileiro. O Ceará não teve interesse de prosseguir com as negociações. O Sport teve, tudo indica que o Sport vai anunciar esse jogador, tá bom? Outro jogador que também foi oferecido, cara, foi o Andy Polo, né? Ontem a gente já comentou sobre isso em live, mas eu trago novamente aqui para vocês. O Andy Polo, atacante de lado, um ponta do Universitário do Peru, um jogador peruano, da seleção peruana. Ele foi realmente oferecido ao Ceará, jogador de 30 anos, é um dos destaques do seu país, tanto no clube quanto na seleção. Ele tem números realmente bem interessantes, assim, de assistências principalmente, né? Vai juntar aí em 2 anos quase 30 assistências, mais de 20 e tantas assistências. É um jogador de lado, pelo lado direito, um ponta, um meia direita. Ele jogou, inclusive, pela seleção peruana contra o Brasil recentemente, que o Brasil ganhou de 4-0. Mas existe uma questão extracampo, cara, e hoje tudo isso é avaliado, né? Hoje é critério do departamento de futebol. É um extracampo muito pesado dele, é um caso de agressão à mulher e não é só uma acusação, ele foi condenado, tá? Ele foi punido lá na liga da MLS, né? Na liga norte-americana. Então tudo isso foi avaliado e o Ceará preferiu, né, não seguir com a negociação. Até o menino Horácio traz aqui. Questões extracampo importantes foram avaliadas e o atleta não deve vestir a camisa do vovô, tá? Saiu na imprensa peruana, né, que o Ceará tinha interesse, que o Andy Polo poderia vir para cá, mas realmente, cara, essas questões aí pesaram e a gente tem que respeitar, até porque eu acho coerente, sim, né, o Ceará utilizar dessas causas aí para não contratar o jogador. Tudo isso é avaliado, comportamento do atleta, o caráter do atleta, e como não foi só acusado, né, foi condenado, eu acho que a decisão do Ceará é certa, né? Esse extracampo acaba pesando e o Ceará segue em frente na busca por mais um ponta, provavelmente, tá? Então aguardemos aí as negociações, as próximas negociações, beleza? Algumas notícias rápidas. O Vozão Cast trouxe que o Matheus Bahia está bem encaminhado. Eu vi lá no Instagram deles, né? A gente também falou sobre isso na live de ontem. Matheus Bahia deve ser anunciado aí em breve como novo jogador do Ceará. Tudo indica que será por empréstimo. Ainda não foi definido isso, mas tudo indica que foi por empréstimo. Informação do menino Horácio, agora que eu vi aqui na descrição do post, né? O menino Horácio trouxe a informação e o Vozão Cast repercutiu. Eu vi gente falando sobre Baralhas também. Não vi na página do Vozão Cast, mas falaram que foi dito na live deles. Baralhas, volante do Atlético Goianiense, tá? Ou meia, né? É um meia aí, o Baralhas, jogador de 26 anos que poderia chegar por aqui. Ele fez 55 partidas, 4 gols, 6 assistências, mas eu não consegui confirmar se de fato nesse momento o Ceará negocia com esse jogador, tá? Ele me parece ter o perfil ali de um camisa 8, mais do que um camisa 5. Me parece ter um perfil meio Fernando Sobral, até fui ver lá no SofaScore o mapa de calor, né? Você vê que ele, no mapa de calor, parece muito com o Sobral pelo lado esquerdo, né? Jogou mais pelo lado esquerdo, o Sobral aqui à direita, ó, jogou mais pelo lado direito, né? Inclusive a mesma altura, 1,78 m e tal. Não sei se faz o perfil nesse momento, né? Pode ser que tenha sido o jogador avaliado antes da contratação do Sobral, mas aguardemos. Estou só no achismo agora. Nesse momento eu não consegui confirmar se o Ceará realmente tem interesse no Baralhas. O fato é, o Ceará deve ainda contratar um volante, tá? Deve contratar ainda um ponta, assim espero, e mais 2 centroavantes, tá? Isso depois que confirmar também Matheus Bahia. Acho que aí meio que se encerra, por enquanto, a janela do Ceará depois que trouxer esses jogadores. Aguardemos aí as novidades. Fechou? É isso. Videozinho da manhã para vocês. Um resumo aí de mercado da bola.
deixa os comentários, participa aqui comigo e deixa o like, cara, deixa o like aí. Vamos bater pelo menos 500 likes aqui hoje mesmo nesse vídeo, é importante mais o engajamento de vocês. Até a próxima, valeu. Bora, Vozão!